Você já sentiu que não está evoluindo na dança enquanto todos na sua volta parecem ser perfeitos? Ou já pensou em desistir de tudo porque acha que não nasceu pra isso? Então seja bem-vindo ao Balé na Real Podcast. Eu sou a Lu Corte. E eu sou Yasmin Chesling. E aqui a gente troca experiências, revela os bastidores e fala sobre o lado bom, ou nem tanto, do mundo da dança. Para você nunca mais se sentir sozinho nessa jornada maluca que é ser bailarino. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Balé na Real. Não vou cortar, porque aqui é a realidade. Isso, então finjam que vocês não ouviram, agora tem a introdução oficial. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balé na Real Podcast. Eu sou Yasmin Chesling. E eu sou a Lu Corte. E estamos aqui hoje com um episódio super bacana, de um tema que vocês pediram bastante em outras ocasiões. Chega muito pra mim essa solicitação, chega muito pra Lu essa solicitação. E a gente resolveu trazer um episódio só sobre isso. Só sobre criação de conteúdo e dança. Isso aí. O pessoal pergunta muito, né? Ai, como é que eu começo? Ai, como é que tu fez quando tu começou? Tipo, como é que tu começou? Eu queria muito ser produtora de conteúdo, mas eu não sei o que eu faço, o que eu tenho que fazer. Enfim, a gente vai falar um pouco da nossa experiência, né, Yas? E Isso. também dar dicas, eu acho, sobre o assunto. Até onde a gente pode ajudar as pessoas, né? Isso. Enfim. Esse episódio é baseado meramente em nossas experiências pessoais como criadoras de conteúdo, mas a gente espera conseguir ajudar vocês bastante. E aí eu acho legal a gente começar do começo, né? Então, tipo, eu acho que seria super interessante ouvir a história de Luísa Corte, criadora de conteúdo. Gostaria de saber como você começou, quando você começou, como foi, detalhes. Explana tudo. O ano era 2017, quando eu criei meu canal no YouTube. Mas eu tinha muita vontade, há muito tempo já, de ter um canal no YouTube. Porque eu seguia várias blogueiras. Na época que o YouTube bombava mais mesmo, assim, que a gente via, tipo, um monte de blogueira fazendo um monte de viagem e recebidos, sei que eu ficava muito encantada com essa coisa dos recebidos. Eu ficava, imagina, todo dia chega um presente na casa da pessoa, sabe? Eu ficava assim, quero isso pra minha vida. Só que eu tinha muita vergonha. Eu tinha uns 15 anos por aí, assim. Isso foi em, sei lá, 15 anos, era em 2012. Então, 2012, que era o auge das blogueiras no YouTube. E eu queria fazer um canal no YouTube, mas eu morria de vergonha. E daí eu meio que, um dia, quem sabe, eu viro blogueira. Quando eu tava com uns 17 anos também, de novo, eu tive muita vontade. Daí eu comecei a pesquisar como é que fazia, o que fazia. Eu cheguei a gravar uns vídeos na época, mas assim, nunca postei. Também morria de vergonha. No Instagram eu até era ativa, mas assim, só coisas pessoais. Tipo, postava foto minha e tal. Mas assim, eu tinha pouquíssimos seguidores e minhas amigas tinham mais seguidores que eu, assim, não era nada, né? E aí, quando eu tava com, acho que 20 anos daí, meu gato subiu no meu colo do nada. Com 20 anos. Foi em 2017. Aí eu tive coragem de começar. Mas assim, era uma coisa que vinha, uma vontade que vinha há muito, muito, muito tempo, né? Quem me incentivou muito foi o Fábio, que é meu namorado até hoje. E ele falava que achava minha cara, que eu tinha que começar, que era só postar e vendo o que vai dar, né? E daí eu ficava assim, ai, mas que vergonha. Ai, mas não sei o que as pessoas vão pensar, aquela coisa assim, né? Aí eu acho que eu cheguei numa conclusão meio que assim, tipo, ai, eu vou deixar de viver as coisas que eu quero viver por medo do que os outros vão pensar de mim, sabe? Eu sempre pensava assim, eu poderia já ter começado muito antes, porque é uma vontade que vem há muito tempo. Tipo, olha onde eu já poderia estar se eu tivesse começado naquela época que eu tive a primeira vontade, sabe? Mas enfim, aí eu comecei lá com 20 anos no canal no YouTube. A intenção não era falar só sobre dança, era meio que tipo, ai, a minha vida. Aquela coisa assim, bem blogueira lifestyle. Só que o primeiro vídeo que eu postei no canal já foi um vlog de festival, que a gente tinha ido no Bento em Dança, e daí eu gravei o vlog lá. Foi muito divertido. Eu lembro que eu demorei mais de mês pra editar o vídeo. Mas assim, gravei o vlog, acho que fiz em 2 partes. E postei. Eu esqueci de uma parte importante da história. Antes de eu criar o canal no YouTube, eu criei um blog. Porque eu achei, acho que eu vou começar pelo blog, porque eu tenho vergonha de aparecer em vídeo, né? Aí eu tinha um blog lá. É tão minúscula essa parte da minha história que eu nem lembrava. Mas eu comecei no blog, aí eu passei pro canal no YouTube. E aí eu fiquei um tempo, assim, com blog e canal no YouTube ao mesmo tempo. Mas o blog, assim, quase não tinha nenhum retorno de visualização e tudo. Assim, da página, dos posts. O que tinha mais era o YouTube. Mas eu acho que eu demorei, assim, 1 ano e meio
pra chegar nos 1.000 inscritos. Aham. Eu postava toda semana, postava vídeos aleatórios, né? Tipo assim, postava sobre livro, postava sobre balé, postava sobre maquiagem, postava sobre cabelo, postava... Tipo assim, completamente aleatórios. Os que mais bombavam, assim, naquela época pra mim, eram os de dança, que tinha mais visualização. Mas eu não queria, tipo, eu não queria ser, só de balé, não queria. Por muito tempo eu postei só um vídeo por semana. Acho que depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a postar 3 vídeos na semana. Eu decidi, não, se eu não começar a postar mais, eu nunca vou crescer. Aí eu comecei a postar 3 vídeos na semana, acho que já era 2018. E no final daquele ano, no final de 2018, tipo, literalmente, no dia 31 de dezembro, eu cheguei nos 1.000 inscritos. Eu lembro que foi tipo, ano novo, 1.000 inscritos, Aham. não sei o quê. Só que na época o meu Instagram era bem parado, assim. Tipo, eu postava pouquíssimo. Tipo, sei lá, eu postava stories quase todo dia, mas era assim, um stories e Uhum. deu, sabe, assim. Eu tinha muito mais vergonha no Instagram, porque tinha gente que me conhecia, que eu seguia. O YouTube eu meio que comecei do zero, então Uhum. atraía mais pessoas que queriam ver o meu conteúdo. O Instagram já tinha, tipo, colega de faculdade, né, família, amigos, enfim, daí eu ficava assim, meu Deus, o que que as pessoas vão pensar? E eu acho que eu comecei a postar mais no Instagram só em 2020, tu acredita? Tipo, demorou uns 3 anos pra eu realmente começar a postar no Instagram. Eu postava antes, assim, de vez em quando, mas era quase nada, então meu Instagram era muito pequeno comparado com o meu YouTube, continua sendo, né? O Instagram bem Uhum. menor que o meu canal do YouTube, mas aí lá por 2020, quando começou a pandemia, que daí eu também fiquei com mais tempo, daí eu pensei, não, vou focar no Instagram, que já tinha passado também um pouco a febre do YouTube, né? Tipo, Aham. as pessoas já estavam muito mais no Instagram, daí eu pensei, eu tenho que postar no Instagram também, porque senão eu vou ficar pra trás, né? E daí eu comecei a postar mais no Instagram também, e daí veio o TikTok, e daí veio... Mas acho que como começou foi assim, sabe? Tipo, Aham. meio que com vergonha, mas fui. Entendi. Você é youtuber raiz, então. É, comecei com o É, YouTube. é muito doido, porque a nossa história é meio que reversa. Porque, Sério? juro, tipo assim, eu acompanhava muito conteúdo quando eu era mais nova, mas eu gosto muito de cinema, literatura, então, tipo, os conteúdos que eu acompanhava era mais isso, os canais que eu acompanhava era mais isso, no YouTube. E, tipo, eu lembro que um canal que eu acompanhava é o da Brenda, o Coque Sapatilha, da Brenda Ribeiro. Uhum. Mas, tipo, era o único de balé, assim, que eu acompanhava. E aí nem passava pela minha cabeça, tipo assim, algum dia, alguma coisa desse tipo. Eu acompanhei essa era das blogueiras de maquiagem, Bruna Tavares, Boca Rosa, tudo isso acompanhei. Mas não, tipo, não era uma coisa que eu pensava, bom, quero ser essas pessoas. Já Uhum. tipo, eu gostava, por exemplo, de assistir as coisas das blogueiras de maquiagem e ficar me maquiando em casa. Jamais pensava assim, vou criar alguma coisa em cima disso. Não. Até porque a minha vida inteira era o balé. Tipo, era balé, escola. Era isso a minha vida. Então, tipo, meio que não era um propósito pra mim. E aí, eu até achei engraçado você mencionar o blog, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas, tipo assim, acho que teve uma época que quase todo mundo tinha blog, né? E eu tinha um blog, mas era um blog que, tipo assim, eu não falava pra ninguém que era meu. Eu não divulgava nem nada. Eu tinha um blog de poesia. E aí eu Que escrevia um fofa! poema e colocava. E aí, na era Tumblr, foi uma época que eu comecei a me interessar um pouco mais, porque eu aprendi um pouquinho sobre código HTML, eu fazia próprio design do meu Tumblr e tal, mas ainda assim não era tipo, quero ser gigante, garota Tumblr. Não. Era tipo só pelo hobby ali mesmo. Daí, o que Eu tive aconteceu? Tumblr também. Né? Também foi uma era sombria para todos nós. Que bom que vocês não estão nessa era. Por incrível que pareça, eu comecei a criar conteúdo em 2020. Eu lembro quando começou a pandemia e aí, né, caos. Tipo, o que está acontecendo? Não sabemos de nada, vamos ficar 2 semanas em casa. Nessas 2 primeiras semanas, começaram a falar, não sei o que lá, TikTok tá surgindo e tal. E, tipo assim, eu sei que o TikTok já tinha tido musical, mas, tipo, eu também não tinha contato nenhum. Eu tinha Instagram, postava umas coisinhas de balé, porque o balé era minha vida, mas era, tipo, só para os meus amigos, assim. Tanto que o meu Instagram era bloqueado, tipo, pra seguir, sabe? Só seguia quem eu deixava. Em 2020 veio a pandemia, nessas 2 primeiras semanas eu criei um TikTok, porque eu tava, tipo, super entediada. E aí apareceu uma sugestão de música, e era aquela música assim, You spin my head right round, right round. Aí eu falei, legal, vou pôr um vídeo girando, porque a música tá falando sobre ficar girando. Aí eu peguei e fiz um videozinho girando. Postei, bum, 1.000 visualizações, primeiro vídeo. E aí, tipo, pra mim era tipo, o que é isso? E aí eu empolguei. Aí eu fui fazendo. Comecei a fazer e aí, tipo,
no TikTok foi aparecendo várias coisas de balé pra mim, e aí eu fui pensando, bom, vou criar alguma coisa. Aí eu lembro que eu postei uns 3 vídeos, aí tipo, o quarto vídeo bateu 100 mil views. Aí eu fiquei, pera, o que tá acontecendo, sabe? Parece que tá pegando com as pessoas esse negócio e tal. E aí veio a pandemia, de fato, né, lockdown e tal. E aí foi um momento que eu tive tempo na minha vida, porque antes disso eu, tipo, trabalhava, dançava e estudava, só. E aí, como tava em casa surtando de ficar parada, comecei a investir nisso de fazer vídeo. Aí eu fazia. Aí rapidinho bati 10 mil no TikTok, porque o TikTok do nada também estourou. Então, tipo assim, tava todo mundo lá. Exatamente por conta da Covid, né? Tava todo mundo em casa. Então aí eu bati rapidinho 10 mil, continuei produzindo conteúdo pro TikTok. Aí eu fiquei só TikTok. Gravava vídeo começou por, tipo, prazer mesmo. Tipo, tô adorando, tô gostando de falar sobre as coisas do mundo da dança, fazia piada com tudo. Meu conteúdo até hoje é bem voltado para o humor, assim, humor e dança. Às vezes a gente traz umas pautas mais sérias, mas era nessa linha de humor e dança já. E aí foi indo, estagnou. E aí eu comecei, quando estagnou, tipo, eu já tava com 100 mil seguidores, aí falei, vou começar a criar pro Instagram. E aí, tipo, já tinha tanto vídeo no TikTok que não tinha uma coisa postada no Instagram, exatamente pela mesma razão. Tipo, quem tá no Instagram me conhece, vai, tipo, vão pensar, que não sei o que lá. Aí eu comecei a postar vídeo no Reels, mas eu não deixava na grade do perfil. Mas a pessoa não vai entrar e ver. Daí ficava lá no Reels. Se a pessoa bater na For You, beleza. Se ver aí no pesquisar, beleza. Caso contrário, entrar no meu perfil, vai ter que arrastar pra ver. Então, tipo, eu deixava mais escondido na minha cabeça. Só que aí começou a performar bem. Porque é um conteúdo que fala com as pessoas, né? Tipo assim, esse conteúdo de dança, a mundo da dança tem tanta gente. E aí, tipo, pega com as pessoas mesmo. Aí eu comecei a levar pro Instagram, vi que, tipo, o mundo não acabava se as pessoas vissem meus vídeos. E aí continuei levando para o Instagram. Aí veio a virada de chave, que foi quando eu criei o quadro Relatos de Baby Class. Aí, quando criou o Relatos de Baby Class, o TikTok estourou, aí, tipo, bati 300 mil seguidores. E aí eu segui no Instagram. Falei, beleza, ok, cheguei num bom nível no TikTok, quero crescer no Instagram também. Aí eu fui e criei meu canal do YouTube, enquanto também investia no Instagram, e aí eu passei a alimentar as 3 redes ao mesmo tempo. Por um tempo era o mesmo conteúdo nas 3, ou conteúdos parecidos, só no YouTube que os vídeos eram maiores, né? Não tinha os shorts na época, então para o YouTube eram vídeos longos. E nas outras 2 redes era parecido o conteúdo, e aí depois eu comecei a separar. Enfim, foi meio que esse caminho reverso, sabe? Você chegou por último no TikTok, começou no YouTube, eu fui por último pro YouTube. E aí cá estamos até hoje, né? Tipo, a maior parte dos vídeos que eu produzo ainda hoje em dia são vídeos mais curtos. Às vezes pro YouTube eu produzo alguns maiores, tutorial de coque, vlog de festival eu gosto de fazer também, acho muito É bacana. muito bom, né? E vídeo de dica, essas coisas, mas no geral meu conteúdo é mais para essa área de vídeos curtos. E aí eu acho muito doido porque começou como um passatempo e aí do nada eu falei, nossa, porque eu sempre tinha dentro de mim assim, nossa, eu gosto de ser professora de balé porque eu tenho a oportunidade de fazer as coisas diferentes, de ensinar arte para as pessoas, de dar instrumento para as pessoas crescerem com arte. E aí a internet é um jeito de fazer isso também, né? E tipo, quando deu esse clique, tipo, por que estou fazendo isso? Ok, é porque E a eu internet amplifica tudo, né? Nossa, Tipo, chega em muitos lugares. muitos. E aí, tipo, começou a fazer muito, muito sentido. E aí eu falei, beleza, vou abraçar isso. E aí, desde então, eu tenho me concentrado bastante nessa parte de criação de conteúdo, da aula e tudo mais. Teve um período mais difícil, que, tipo assim, que foi quando eu tava trabalhando CLT, era muito difícil conciliar tudo. Mas eu não desisti, não parei, mesmo muito cansada. E aí, hoje em dia, eu tenho o privilégio de conseguir organizar meus horários, porque eu tô trabalhando como autônoma, como professora de dança, né? E como criadora de conteúdo. Então, aí, hoje em dia, olho para trás e falo muito bem por ter aguentado, porque agradeço. É puxado, né? Nossa, eu penso também na Luísa do passado, quando eu comecei, eu tava na faculdade, e em seguida eu consegui um estágio. Então, tipo, eu tava na faculdade de manhã, a manhã inteira, e no estágio a tarde inteira, e da noite eu ia pro balé. E eu não sei quando é que. Tipo, de verdade, eu não sei quando é que eu gravava os vídeos. Porque eu sempre mantive a mesma frequência no YouTube. Nas outras, tipo, às vezes, Instagram na época eu não postava tanto. TikTok nem existia, mas eu não tinha nessa época, que foi lá, tipo, 2018, 2019. Eu não sei como é que eu conseguia. Tipo, de verdade, eu fico olhando pra trás assim, meu Deus. E às vezes eu fazia, tipo, vídeo todo dia no YouTube, sabe?
E eu fazia com mais frequência do que eu fazia agora, do que eu faço agora. E eu fico, Como era possível? da onde? Da onde? Não sei, mas assim, a gente fazia umas coisas, né? Nossa, muito louca, Sim. muito louca. Eu tenho uma teoria de que quando a gente é mais novo, a gente consegue dobrar o espaço-tempo. É a única resposta, porque eu também Guria, depois. e eu não sei se tu tem essa impressão. Talvez seja porque era mais nova, mas eu tenho muita impressão que depois da pandemia mudou muito o meu jeito de produzir. Tipo, eu tô muito mais lenta na produção. Antes eu fazia 1 milhão de coisas no mesmo dia e sobrava tempo, tipo. E eu trabalhava e fazia faculdade, e fazia balé e fazia vídeo todo dia. E era difícil, mas eu conseguia. Agora, às vezes, eu passo um dia inteiro pra fazer uma coisa e eu me sinto, tipo, meu Deus, sabe? Lutada. Eu acho que a pandemia real mudou nossa percepção de tempo um pouco, assim. Mudou É. muito, muito. A psicóloga fala muito sobre o mundo pós-pandemia e o mundo pré-pandemia, que são mundos diferentes, que a gente não sabe a longo prazo ainda como vai ser, mas que mudou muita coisa, sabe? E É, sim, uma coisa que eu sinto disso é, tipo, sair de casa. Antes eu passava o dia inteiro fora de casa e ia pra vários lugares, né? Ia da faculdade para trabalho, trabalho pro balé, passava o dia inteiro fora. Agora, se eu tenho uma coisa fora de casa, eu já fico assim, meu Deus, eu vou ter Deus. que sair de casa hoje às 6 horas e eu tô aqui, é 11 da manhã, faltam 5 horas pra eu ter que sair de casa. Meu Deus, não vai dar tempo de fazer tudo que eu quero fazer, Sim, sabe? essa sou eu, sim. Você leu o meu diário? Fala a verdade pra mim. Ah, Nem tem um diário, mas enfim. Ai, fugindo gente. totalmente do assunto, né? Mas Do é bom, assim, assunto. É o isso. papo, né? É isso. Hoje em dia, então, você cria conteúdo pro YouTube, Instagram, TikTok e agora, né? Podcast, é. Podcast. Eu sinto assim, tipo, o meu foco sempre foi YouTube. E diferente de ti, quando eu comecei, eu já queria trabalhar com isso. Tipo, eu Uhum, comecei pensando assim, eu vou ser blogueira, né? Na época que eu uhum, pensava, eu vou ser blogueira, não importa quanto tempo leve, um dia vai dar certo, então eu uhum. vou postar agora como se isso já fosse meu trabalho, sabe? Aham. Desde o início levando muito a sério. E eu comecei, YouTube, Instagram e TikTok são as principais. Eu confesso que eu tô deixando o TikTok um pouco de lado agora. Eu meio que posto o mesmo conteúdo do Instagram e do TikTok, porque depois que começou a monetizar o TikTok, mudou completamente. E daí eu dei uma desanimada real, assim, sabe? Eu Aham. tentei, depois de um tempo, tipo, retomar, vou me esforçar mais no TikTok e tudo, mas assim, é completamente imprevisível. E Sim. me deixa muito frustrada o TikTok, assim, pra ser bem Uhum. sincera. Então, acaba que o meu TikTok é meio que o meu. Ah, eu posto lá, alguns vídeos bombam, a maioria não. E daí Uhum. eu só mantenho ele lá, assim, sabe? Aham. Tipo, então meio que o foco mesmo é Instagram e YouTube e o TikTok tá lá. Entendi. É. Eu produzo para as três também. O TikTok realmente, cada dia é uma nova história. Porque o algoritmo, eu sou incapaz de compreender, incapaz de acompanhar. A hora que eu começo a entender, ele muda e assim segue. É, Depois que teve monetização, mudou muito, assim, visualização mudou muito, quantidade. Mas eu sigo lá por conta da monetização especificamente, assim. E aí lá eu sinto que eu consigo trazer alguns conteúdos. Agora eu diferenciei os conteúdos do Instagram e do TikTok, não todos, mas a maioria sim. Exatamente porque tem coisas que eu acho que se eu disser no Instagram, eu vou levar um hate gigantesco. Então aí algumas coisas eu deixo só pro TikTok, que eu sinto que é uma rede um pouco mais aberta no sentido de em alguns aspectos, tá? Mas eu sinto que às vezes as pessoas pensam um pouquinho melhor antes de comentar no TikTok. Varia um pouco, né, de quem tá criando conteúdo, mas no meu TikTok as pessoas costumam pensar um pouquinho mais do que no meu Instagram. Eu levo muito mais hate no Instagram do que no TikTok, sabe? Então tem conteúdo que eu deixo só pro TikTok pra meio que me poupar também. tá certa, tá certa. Mas o ápice do que tem sido minha produção de conteúdo tem sido pro Instagram e tem mostrado resultado, ainda bem. Tipo assim, eu meio que não acreditava que eu seria capaz de algum dia trabalhar com internet. Quando eu comecei meio do nada, assim, meio sem porquê, só por diversão. E aí, quando eu percebi que poderia ser alguma coisa que me faria feliz e que eu queria fazer crescer, foi exatamente o momento que parece que as coisas começaram a andar, assim, porque eu lembro que na época, tipo, eu tava só no TikTok ainda, e aí o TikTok parou de entregar vídeo, porque muda o algoritmo, muda tudo, né? E aí parou de entregar meus vídeos, e aí na época eu ficava muito mal, tipo assim, eu ficava muito frustrada, eu ficava me perguntando se o problema era eu, se, tipo, eu tô sendo doida de achar que é o TikTok que não tá entregando, talvez meu conteúdo que é péssimo, não sei o que lá. E aí, tipo, eu ficava muito nessa pira, assim.
ainda assim eu não parei de postar, mas eu me sentia mal, sabe? Aí quando eu comecei a levar para o Instagram, eu levei para o Instagram com o objetivo de, através do Instagram, eu acho que eu vou conseguir fechar publis, parcerias, eu quero realmente monetizar o meu trabalho, porque eu tava trabalhando igual uma doida, tipo assim, eu tinha 3 empregos, porque eu trabalhava como nutricionista, como professora de dança e produzia conteúdo. E aí eu já tinha todo um cronograma de produção de vídeo, tudo certinho, porque senão não daria conta de fazer tudo. Mas então, tipo assim, era um trabalho que não me trazia retorno nenhum. Então, eu falei, vou migrar para onde pode me trazer retorno. E aí foi onde eu comecei a levar para o Instagram mesmo, morrendo de vergonha. E eu lembro que na época eu coloquei uma meta assim: quando eu bater 10 mil seguidores, eu vou comprar um iPhone. E aí eu bati 10 mil seguidores, comprei um iPhone e falei, beleza, então agora é para valer. Então vamos. E aí, tipo, falei, agora esse iPhone precisa se pagar. Então vamos correr atrás. E aí foi quando eu falei, beleza, agora eu vou, beleza, é realmente o meu trabalho. E aí, tipo, comecei a me auto-intitular criadora de conteúdo. Porque antes disso eu ficava assim, ai, não, os outros vão achar que eu... Os outros vão pensar, tipo assim, ai, tá querendo virar É, você, sabe? E eu, tipo, não, deixa eu ficar mais no off aqui. Mas aí, quando eu abracei de verdade, falei, não, vambora. Aí o negócio começou a fluir, sabe? Não é fácil, né? sim, Mas quando começou a fluir. E aí, hoje em dia, eu realmente. corto pro YouTube, o que me trouxe bastante seguidor, mas eu não tenho as horas ainda para monetização. Então, se você está ouvindo, gente, corre lá, se inscreve no meu canal do YouTube e no canal do Curte para ajudar a gente. É isso Obrigada. aí. Bora apoiar aí, né? Oi, Yas, acho que a gente podia fazer um, um breve intervalo para eu encher minha cuia do chimarrão e daí depois a gente volta para dar dicas para o pessoal que tá pensando em começar a criar conteúdo e não sabe por onde começar, porque a gente já começou de algum lugar e a gente sabe alguma coisa para dar dica, né? Com certeza. Combinado, então. Yay! Voltamos com várias Então, dicas para vocês sobre como começar a criar conteúdo na internet. Qual é a tua primeira dica, assim, Yas, que vem na tua cabeça? a minha primeira dica é comece. Tipo assim, porque às vezes a gente fica protelando, procrastinando, e eu vejo a procrastinação não como um defeito ou como uma crítica, mas como um reflexo do perfeccionismo. Eu sinto que a gente procrastina quando a gente tem medo de falhar, e esse conceito de falhar está totalmente ligado a um ideal e um conceito de perfeição que muitas vezes a gente cria, ou foi ensinado, ou está no subconsciente. Então, tipo assim, se você tem vontade de começar, começa. Seu primeiro vídeo não vai ser incrível, seu primeiro post não vai ser incrível, e é assim, você vai aprender conforme você for fazendo. Ninguém chega para fazer balé e aí é a Ozzy Popa na primeira aula, sabe? Tudo é construído. Então, tipo assim, a primeira dica que eu dou é: comece. Se você tem vontade, começa, vai. Tipo assim, as pessoas vão falar de você na sua vida, independente do que você fizer. E você não tem como adivinhar o que os outros estão pensando, falando, comentando sobre você. Não adianta, a gente não controla isso. Então, tipo assim, começa, faz por você e começa. Se você quer começar, começa. Eu sei que falar é muito mais fácil que fazer. Mas, tipo assim, dar o primeiro passo é o mais difícil. Então, depois que você começar, você vai ver como as coisas vão clarear. Inclusive, uma das coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito, porque, tipo assim, é uma coisa que eu amo, né? Criar conteúdo. Hoje em dia eu nem sabia, tipo, que era talvez uma carreira pra mim, que a gente limita a carreira na dança tanto, tipo, a carreira na dança companhia. Não, e eu tenho uma carreira associada à dança como criadora de conteúdo, sabe? Enfim, os caminhos vão se abrir pra você depois que você começar. Tenho certeza. Eu acho que dentro dessa dica do comece, é bem isso que a Yas falou. Além da gente ir se desenvolvendo ao longo do que a gente vai fazendo, eu lembro que no começo eu ficava muito assim, ai, mas eu não tenho ideia de conteúdo. Ou eu tinha ideia só para um vídeo. Tipo assim, o meu Uhum. primeiro vídeo vai ser tal coisa. Mas e depois? Só que é uma coisa que vai surgindo. Tipo, né? No momento que tu começa a criar o conteúdo, tu vai entendendo como é que funciona, tu vai tendo novas ideias, tu vai até vendo conteúdo de outras pessoas e pensando, nossa, gostei desse conteúdo, poderia fazer algo desse estilo, ou gostei que a fulana trouxe tal assunto, quero trazer esse assunto da minha forma, né? Óbvio, assim, colocando a sua carinha, né, no Uhum. conteúdo. É bem isso, assim, não fica pensando demais antes de Sim. começar, sabe? Tipo assim, ai, mas a minha câmera não é melhor. Ai, mas eu não tenho não sei o quê. Ai, mas eu não sei falar direito. Não fica pensando, tipo, pensando. Vai lá e faz. Tipo, pensa no teu primeiro vídeo. Tipo, uma coisa de cada vez. Pensa, vídeo, post, lá, o que for
que tu quiser fazer. O que tu tiver vontade, né? Se tu quer começar no YouTube, se tu quer começar no Instagram, no TikTok, enfim. Só vai lá e posta o primeiro vídeo e vê no que vai dar, né? Sem Sim. criar grandes expectativas, sem... Vai indo aos pouquinhos mesmo. Como tu disse, ninguém chega na primeira aula sendo a Ozipova, sabe? As pessoas vão construindo. Nem a Ozipova chegou na primeira aula sendo Ozipova, né? Com certeza. Talvez ela era só Uzipovinha, ainda não era a Uzipova. Então, É. as pessoas me perguntam muito, tipo assim, ai, como perder a vergonha? E aí, tipo assim, eu sou péssima para esse conselho, porque eu tenho timidez muito pontualmente, assim, tipo, eu tenho episódios de timidez com coisas muito específicas. Por exemplo, quem me encontra num salão de cabeleireiro vai falar, nossa, essa menina é muito tímida. Não sei por quê, mas no salão de cabeleireiro eu fico assim, ó, tipo, com muita vergonha. Não sei, não me pergunte, não sei. Mas no salão de Ai. cabeleireiro é uma situação específica que eu sou a pessoa mais tímida do planeta. Fora isso, eu não sou uma pessoa que lutou muito com a timidez durante a vida. Eu era uma criança tímida, mas quando eu entrei no balé, meio que acabou. Uhum. Agora, com relação a postar na internet, é o que você disse e o que eu disse também. Quando a gente foi começar no Instagram, é claro que bate uma insegurança e tal. Aí as pessoas que me seguem me conhecem e tal. Porque no começo do Instagram, tipo, do seu Instagram, do meu Instagram, do Instagram de quem tá ouvindo a gente, quem te segue são seus amigos, sua família, pessoas que você conhece, é natural isso. E aí depois que vai chegando em pessoas que você ainda não conhece pessoalmente. E aí as pessoas me perguntam muito, tem muita vergonha de postar, o que que eu faço? No meu caso, eu também tinha. Só que aí essa vergonha foi passando conforme eu fui postando. Eu não esperei, tipo assim, quando eu deixar de ter vergonha, eu vou começar a postar. Eu postei com vergonha mesmo, aí foi meio que aquela coisa assim, ué, nada de horrível aconteceu. Ninguém veio me zoar, não chegou nada aos meus ouvidos. Mesmo que tivesse chegado, enfim. De qualquer forma, eu vi que, tipo assim, o mundo não acabou, tipo, porque eu postei um vídeo. Então, segui postando. E aí, conforme eu fui postando, cada vez eu fui ficando mais à vontade. Então, tipo assim, hoje em dia, às vezes, eu posto story de pijama, sabe? Já passou. Nossa. Mas, tipo assim, foi todo um processo para chegar aí. Foi tudo postagem por postagem, eu fui me soltando. Então, tipo, no meu caso, foi assim. Então, o que eu aconselharia seria isso. Tipo, vai indo e aí você vai perdendo a vergonha conforme você vai fazendo. Não tem como você trabalhar essa questão, acho que muito antes, assim. Mas não sei, como funciona para você? Que dica você daria? No começo eu postava e saía correndo, assim, tipo, posta e sai correndo, não quero ver quem viu. Mas uma dica, assim, dica, conselho, sei lá o que que é, mas é assim, praticamente ninguém liga pro que isso tá fazendo. Tipo, a gente fica assim, ai, vai acabar o mundo, eu vou postar isso aqui, todo mundo vai pensar, meu Deus, que horror, a Luísa postou um vídeo, ai, que mico, que coisa horrorosa. Ninguém liga. Tipo, ninguém, literalmente ninguém liga. Agora, ainda mais. Antes, eu Sim. acho que as pessoas tinham muito aquela imagem, tipo, ai, quer virar blogueirinha, Ah, sabe? Agora não tem mais isso, porque se tu for ver, quase todo mundo é a blogueirinha. Tipo, mesmo quem não trabalha com isso, posta muito da sua vida, já é uma coisa muito mais natural. Então, se tu aham. começar a postar, olha, quase ninguém vai ligar, tipo, de verdade. As pessoas podem até falar alguma coisa, mas assim, é um comentário. Tipo, É. não é esse comentário que vai, né, explodir tudo e, meu Deus, minha vida, ninguém nunca mais vai esquecer isso. Não, daqui a pouco as pessoas nem lembram mais que tu posta vídeo. Tipo, Exato. daqui um pouco vai. Tipo, as pessoas se acostumam com a ideia, as pessoas nem vão te assistir, porque daí, por exemplo, quem me segue no meu Instagram, antes de eu começar a realmente postar conteúdo, era família e amigos. Nem todo mundo era do mundo do balé, então a maioria das pessoas nem tava interessada no que eu tava postando. Só aparecia pra eles porque eles me conheciam ali, né? Mas aí, com o Sim. tempo, vai atraindo o público que tu quer atrair, que é as pessoas que estão interessadas nos teus vídeos, no teu conteúdo, naquilo que tu tem pra falar. Mas tem uma coisa que até hoje eu morro de vergonha, Yas, Por das quê? pessoas que eu conheço, tipo, convivo, que me acompanham. Tipo, até da minha mãe, sabe? Sim. A minha mãe não perde um vídeo meu. Inclusive, ela deve estar ouvindo esse episódio do podcast agora. Oi, Mas Adriana! Beijo! eu morro de vergonha quando as pessoas vêm falar comigo sobre algum conteúdo que eu postei. Tipo assim, eu vi aquele vídeo que tu postou, tal coisa. Daí eu fico assim, sabe? Sim. Mas não é o fim do mundo, né? Não é assim. Ou tipo, nossa, eu vi que tu falou que no fim de semana tu foi em tal lugar. Eu fico tipo assim, meu Deus, as pessoas Sim. sabem da minha vida. Essa vergonha eu também tenho ainda.
Eu lembro que quando eu mudei de escola de dança, as pessoas que hoje em dia são tipo, meus amigos, fazendo comigo, chegavam tipo assim, Yasmin Chesney do TikTok, e eu tipo, sou eu, assim, tipo, morrendo de vergonha. E até nas competições, assim, quando eu cheguei, as pessoas vêm, tipo assim, você é a Yasmin e tal. Eu sempre fico com uma vergonhazinha, mas é aquele Eu misto fico também. de vergonha tipo, meu Deus, que coisa doida, sabe? Com admiração de, tipo, cara, isso real que tá acontecendo. Mas eu acho que a vergonha é uma coisa também natural no processo, sabe? Ela vai vir em alguns momentos e aí ela vai passar depois. Isso que você falou de que ninguém vê é muito importante, porque, tipo assim, você for parar pra analisar, beleza, sei lá, alguém vai e vê você postando, sei lá. Alguém da sua escola viu que você postando conteúdo, chega e conversa com a outra assim, ai, você viu que fulana tá postando e tal. Ai, que lamentável. E aí, sabe, tipo, amanhã elas vão estar falando mal de outra pessoa, sabe? Tipo, às vezes a gente precisa se lembrar assim, nossa, eu moro numa pedra flutuante no meio do espaço. Tipo, eu não sou tão importante assim, sabe? Você tem outras 7 bilhões de pessoas aqui, sabe? Exato. Então, tipo assim, eu acho que é importante a gente ser fiel ao que a gente acredita e a quem a gente. A versão do futuro que você quer construir. Eu vejo muito você falar, tipo, ai, agradeço a Luísa do passado por ter arrumado meu quarto. Sabe, a Luísa do passado tava pensando no Luísa do futuro. Eu acho importante a gente ir pensando nessas versões futuras que a gente quer construir e começar agora, sabe? E eu acho uma coisa muito legal de pensar assim, por que que eu quero criar Sim. conteúdo? Por que que eu quero ser blogueira? Por que que eu quero ser youtuber? Por que que eu quero... Por quê? Eu acho que quando a gente tem esse porquê muito bem definido, fica muito mais fácil da gente não ter essa vergonha. Porque tu vai ter um motivo, tu vai ter um objetivo, não é só vou postar por postar. Eu vou Uhum. postar porque eu quero atingir esse objetivo. E se as pessoas acham ridículo ou não, problema das pessoas. Então, quando tu tem esse propósito mesmo, assim, no início, o meu propósito era ridículo, tipo, era eu quero ser blogueira porque eu quero ganhar recebidos. Mas era Uhum. o propósito da minha vida naquele momento, tipo, eu era mais nova, enfim, era o meu sonho ter um recebido. Pra mim fazia sentido naquela época. Agora não é só por causa disso, agora, tipo, é um trabalho, agora é uma coisa que eu quero viver disso porque eu gosto, porque eu tenho retorno das pessoas, porque eu gosto de me comunicar, porque eu gosto de falar das coisas que eu falo, eu gosto de compartilhar as minhas ideias com o mundo, com pessoas que às vezes pensam parecido, às vezes não pensam, ainda criam um diálogo sobre aquilo. Tipo, eu gosto Uhum. disso, sabe? Eu nunca parei pra dizer assim, o meu propósito é tal coisa. Mas assim, eu sei por que que eu tô ali, sabe? E eu vejo quando a gente recebe uma mensagem, tipo assim, nossa, me inspiro em ti. Daí tu pensa, nossa, é pra isso que eu tô aqui, sabe? Então Aham. isso me motiva a continuar. Mas não pode ser só assim, eu quero postar porque... Por quê? Tipo, porque tu quer ser famosa? Porque tu quer trabalha com isso, porque tu quer ser conhecida, famosa, conhecida. Enfim, Uhum. tem que ter um motivo por trás de qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, né? Sim. Senão, É, não tem sentido nenhum tá fazendo. E daí, pra exato. que tu vai se submeter a sentir vergonha se não tem nenhum motivo pra tu estar fazendo aquilo, né? Eu acho que ter Isso. esse propósito é importante. A partir do momento que você acredita no que você está fazendo, o que os outros pensam não é tão importante. Tipo assim, pode ser que te afete ali no momento e tal, mas aí você bota de lado porque você se ajuda a lembrar, tipo assim, não, por que eu tô fazendo isso? Tô fazendo isso porque é o que eu acredito e acabou, sabe? Isso muda as coisas de figura. Uma vez, ó, que coisa mística, mas não estou inventando, não é fanfic. Uma vez eu tava numa etapa muito difícil da minha vida, assim, com relação à dança e tal, me questionando muito por que que eu fazia o que eu fazia, por que que eu seguia dançando. Na época eu já postava vídeo, eu tava muito me questionando, tipo assim, pra que que eu tô fazendo isso e tal. E aí, tipo, eu fui dormir muito angustiada e aí eu tive um sonho muito doido, que eu tava no meu quarto chorando. E aí chegou uma mulher, que, tipo, eu não conseguia ver o olho, ela tava, tipo, com um véu, assim. E aí, tipo, eu olhei pro lado, assim, e falei assim, que é isso, né? O que que essa mulher dá no meu quarto? E aí ela olhou pra mim e falou assim: para de se olhar pelos olhos dos outros, porque o que eles pensam não é importante. E aí eu falei, quê? E acordei. E aí eu fiquei tipo, quê? E Essa aí mulher tem razão. eu nunca esqueci. E aí, tipo, de vez em quando eu tô numa pira, muito assim de eu não sou suficiente, eu não sei o que. Eu sempre me lembro disso, tipo assim, vou tentar me olhar pelos meus próprios olhos, diante da minha ótica, do que eu acredito, do que eu quero construir, do que eu quero passar, da mensagem que eu quero passar. Porque aí fica muito mais fácil se firmar e se, tipo, autoafirmar, sabe? E aí você depende menos dessa validação
alheia. É claro que todo mundo depende de validação. Quando a gente cria conteúdo, a gente está buscando essa validação também. Mas, a partir do momento que você tem isso melhor colocado dentro de si, seu objetivo bem construído, eu acho que fica mais fácil. Eu acho que isso que você falou foi totalmente pertinente. Porque a partir do momento que você meio que escolhe o que você acredita, qual é o seu objetivo, fica muito mais fácil até se guiar no que produzir de conteúdo. Isso aqui para mim serve, isso aqui para mim não serve. Vi esse conteúdo aqui, achei legal, mas não cabe para mim, não serve para mim, não condiz com o que eu acredito. Legal, ok, mas não serve para mim. E aí fica mais fácil se guiar. E aí, com isso também, você vai ter um público que tem muito mais a ver com o que você acredita, com quem você é, com o que você tem para dizer. Pessoas que estão dispostas a te ouvir, nem sempre vão concordar, mas estão dispostas a te ouvir, estão dispostas a conversar sobre. Então, isso cria margem para um público que tem tudo a ver com o que você está produzindo também, sabe? Eu acho super, super, super importante. E é o que você falou, esse objetivo não vai começar do zero, talvez. E o seu objetivo no começo era ter recebido, meu objetivo no começo era assim, uai, deu view, vou fazer mais, sabe? Então, tipo assim, quero mais view. Tipo, começou assim, e aí depois isso vai se transformando dentro de você, conforme você vai fazendo, conforme você vai crescendo, conforme você vai se descobrindo. Porque a maneira como a gente se expressa no mundo é a maneira com como a gente está se conhecendo também. Então, é todo um processo de autodescoberta também, essa parte de criação de conteúdo. Até nesse sentido de saber o que serve pra gente, o que não serve, o que a gente quer pra gente, o que não quer. Mas eu acho muito importante pensar muito friamente, assim, sobre o porquê da criação de conteúdo. Ah, é só pelo hype? Ah, é porque, sei lá. Não sei, mesmo que pra gente, talvez a razão que você quer começar seja uma razão fútil pra mim, mas aí dane-se eu. Tem que ser uma razão que é importante para você, sabe? E é isso. Exatamente, é. E agora, pensando numa dica mais prática, tipo, se alguém te perguntasse agora assim, eu quero começar, em que rede social tu falaria pra pessoa começar? TikTok, Instagram, YouTube, o que tu diria, assim, e por quê? Eu de, de frente com o Lu Curte. Eu diria Instagram. Eu diria para começar pelo Instagram. Porque tem um alcance bom e tem, eu acho que um contato mais próximo do que o TikTok. Se fosse alguns anos atrás, eu diria YouTube, mas os vídeos curtos têm tido um apelo muito grande, né? Eu sinto que as coisas mudaram muito também depois da pandemia. Mas eu diria o Instagram exatamente por ter essa possibilidade de interação com o público muito próxima e ter diversas possibilidades de criação de conteúdo, né? É story, é post, é reel, muita coisa. E essa possibilidade de interação, porque tem mensagem direta, tem os canais de transmissão, tem opção de conteúdo exclusivo do clube de assinaturas, por exemplo. Então, você consegue monetizar. Enfim, eu sei que tem os critérios para tudo isso, mas eu diria para começar pelo Instagram, pela grade de possibilidades que dá para ir depois, sabe? E você? Sabe que eu tava pensando sobre isso antes e eu não sei, assim, se fosse uns meses atrás, eu falaria TikTok. Por causa da viralização, tipo, que tava muito mais fácil. Mas agora o TikTok não é mais o mesmo. Tipo, e eu acho que em questão de se tu pensa em trabalhar com isso, em credibilidade de marcas e coisas, talvez o TikTok não seja mais interessante, né? Eu acho que o Instagram é essencial de tu ter. Por causa de tudo isso que tu falou, assim, é uma coisa, tipo, se tu não tá no Instagram, basicamente, tipo, tu não existe na internet. É um fato, assim, não sei o que eu tô dizendo. Mas eu tô vendo um crescimento no YouTube que não existia antes, assim, tipo, teve a sua época de ouro do YouTube, né, que é aquela época das blogueiras lá que a gente já falou. Depois teve uma queda. Quando eu comecei no YouTube, o YouTube já tava em queda de visualização e tudo. Eu comecei no pior momento, né, digamos assim. Mas agora tá crescendo de novo. Eu tô vendo um crescimento no YouTube novamente. Não só dos vídeos longos, dos vídeos curtos também, porque agora tem os Shorts. O Shorts é monetizado. E tá dando muita abertura pra gente nova encontrar. Eu tive um crescimento muito grande esse ano no meu canal, muito grande. Tipo, em questão de um ano, chegou mais 100 mil pessoas no meu canal por causa dos Shorts. E que era uma coisa que antes a gente pensava, tipo, pra que isso? O YouTube tá só copiando o TikTok, não vai dar em nada. Só que além de estar trazendo muita gente nova pro meu canal, o Shorts também é monetizado. Diferente do Instagram, que a gente tá lá de graça, tipo, Instagram, né? Enfim. Mas eu acho que precisa sim existir no Instagram
Mas se tu tá pensando numa coisa monetizável, eu sei que o TikTok tem a monetização, mas pra mim o TikTok é muito mais incerto do que o YouTube. Aham. Porque o TikTok monetiza vídeos a partir de 1 minuto, mas daí, ao mesmo tempo, ele não entrega os teus vídeos com mais de 1 minuto. Então Sim. é o que eu falei antes, é muito frustrante. Eu não conto com o TikTok. Se eu recebo em algum mês do TikTok, eu fico, um extra. Mas Uhum. assim, vou receber todo mês do TikTok, não. Agora, o YouTube, claro que tem toda a questão de conseguir monetizar o canal, que demora. Uhum. Eu demorei mais de 2 anos postando 3 vezes na semana no YouTube, sabe? Pra monetizar. Quem dirá pra Uhum. eu começar a ganhar alguma coisa todo mês, né? Mas enfim, a gente vai falar mais disso depois. Mas eu acho que o YouTube tá voltando a crescer por causa dos shorts. E tá Uhum. abrindo mais portas em relação à monetização mesmo, assim, sabe? Então, eu acho que o combo ali. Claro, se tu vai começar, começa só por um, né? Não Aham. vai se atolar de coisa e ficar Sim. enlouquecido. Talvez comece pelo Instagram, mas já pensando em ir pro Uhum. YouTube também, sabe? Acho que é uma coisa Isso. meio assim. Talvez se você for produzir alguma coisa para o Instagram de vídeo, já leva para o YouTube também, sabe? Já que tem a opção. Exatamente. Porque os meus inscritos do YouTube, quase 100% vieram dos shorts. Tipo assim, porque eu posto shorts lá e eu criei o canal tem o quê? Acho que 1 ano. E aí eu fiquei um tempão, tipo, com, sei lá, 5 mil inscritos. Beleza, que já foi muito, assim, de cara, mas, tipo, era o que eu tinha e pouquíssima visualização. Aí hoje em dia eu tô com 38 mil inscritos e a maioria vem dos shorts. Tanto que eu não tenho as horas necessárias ainda para monetização, porque o meu público vem dos shorts. Então, tipo, o shorts entrega muito, gente. Muito. Às vezes a gente Entrega acha que não muito. entrega. Eu não entendo o algoritmo, talvez você entenda melhor que eu, mas, tipo assim, entrega. Então, tipo, entrega, tá lá, e aí as pessoas vêm e tem comentário, e tem vídeo meu do Shorts que bateu mais de 1 milhão de visualização. E aí, tipo, é isso, sabe? O canal tá lá com 38 mil inscritos. Então, se você for produzir algum tipo de vídeo, alguma coisa, já leva pro Shorts, que aí você já vai começando a trabalhar também nas duas ao mesmo tempo. Mas acho muito bacana isso que você falou. Eu tenho percebido mesmo que, tipo, eu, por exemplo, voltei a me inscrever em canais, sabe? Tipo, novos canais que eu não conhecia. Os conteúdos que eu era fiel, assim, eu sempre continuei sendo, porque manias. Mas, tipo assim, visualizações em geral tinha mudado muito, sabe? Tinha caído muito. Tem um canal que eu Uhum. sigo, tipo, acho que eu sou inscrita faz uns 7 anos, sei lá, que eu pipocando, que é sobre cinema. E, tipo assim, as visualizações têm uma queda absurda, sabe? E aí. Só que ao mesmo tempo tem canais novos que eu tenho me inscrito, sabe? E, tipo, isso não acontecia fazia um tempo. Eu acho que o YouTube ele mudou muito. Eu tinha mais visualização há anos atrás, quando eu tinha menos inscritos. Assim, Uhum. quando eu tava ali, sei lá, quando eu tinha 50 mil inscritos, eu tinha o mesmo número de visualização que eu tenho agora, que eu tô Uhum. com mais de 200 mil inscritos, nos vídeos longos, né? Então, eu acho que mudou muito, mas ao mesmo tempo voltou a crescer de uma forma diferente. Então, eu acho que a pessoa também tem que muito pensar, nossa, a pessoa tem que pensar muito no tipo de conteúdo que ela quer produzir, né? Se tu quer Sim. produzir um conteúdo mais denso, com mais tipo conteúdo mais profundo, tu vai para os vídeos mais longos, o YouTube talvez seja mais interessante, porque ele proporciona isso. As pessoas vão para o YouTube às vezes querendo assistir vídeos longos, né? Uhum. Isso sem pensar nos shorts, mas assim, agora se tu quer uma coisa mais dinâmica, não sei o quê, aí talvez o TikTok, o Reels, até os shorts do YouTube que nem a gente falou, mas tem que pensar no tipo de conteúdo que vai querer produzir, só que pra tu pensar no tipo de conteúdo que tu quer produzir, tu já tem que estar produzindo, entendeu? Tipo assim, tu começa, daí tu vê, não, acho que não é bem isso que eu quero fazer. Daí tu muda, entendeu? Não dá pra gente já vir com um negócio pronto, tipo, vai ser assim o meu conteúdo. Se tu nunca fez isso na vida, se tu não tem nenhum conhecimento na área e não se conhece, né, como produtor de conteúdo, é bem aquilo que tu falou, tipo, o jeito que a gente se expressa, é o jeito que a gente se conhece, e daí aí que tu vai vendo qual é o teu rolê nesse mundo da internet, sabe? E é uma questão de adaptação, não ter medo de mudar. Comecei de tal jeito, não rolou, vou tentar de outro jeito e tá tudo certo, né? É isso, sim, eu acho também. Aham. E E tem uma coisa. Ai, falar, desculpa, perdão, Yes. pode Eu falar. ia falar uma outra coisa, uma dica prática, assim, também, que me perguntam muito né, que agora a maioria dos conteúdos que a gente produz na internet é em vídeo. E muita gente Aham. não sabe a questão da edição. Tipo, o que que tu usa pra editar os teus vídeos, Ah, geralmente?
Eu edito tudo pelo celular. Eu e o Lucas, a gente até brinca como meio nítido, assim, eu sou do final de... Eu sou do começo de 97, então é finalzinho, assim, da geração millennial, né? Tipo, pegou muito essa crescente da geração Z. E aí a gente fala, o Lucas e eu, que são os exemplos óbvios de geração Y e Z, apesar de eu estar no misto das duas, porque ele chega e aí o que ele tem que resolver ele vai pro computador. E eu, o que eu tenho que resolver, eu vou resolver pelo celular. E como eu não comecei pelo YouTube, eu comecei pelo TikTok, eu aprendi a editar vídeo no celular. Então, tipo assim, quando eu passei a produzir conteúdo com mais frequência, eu continuei no celular. Eu sei fazer edição pelo computador, tive que aprender, né, por conta do YouTube, mas até os vídeos longos que eu levo para o YouTube hoje em dia, eu edito pelo celular, porque para mim, como foi onde eu aprendi, acabou virando, tipo assim, a ferramenta raiz de edição para mim é tudo pelo celular. Eu uso alguns aplicativos, o CapCut eu uso bastante, e o InShot eu uso bastante também. E aí, tipo, as próprias ferramentas de edição do próprio celular e tal. Mas eu faço tudo pelo celular. Edição de foto, edição de vídeo, tudo pelo celular atualmente. Se precisar fazer no computador, alguma coisa, às vezes gravar uma tela do computador e tal, e aí depois editar, faço, mas não é a minha ferramenta inicial, assim, tipo, vou fazer tal coisa, vou produzir tal conteúdo, eu vou direto pelo celular, já gravo, edito, tudo numa sentada, sabe? E você? Uhum. Nossa, haja memória no celular, né? Eu pensando aqui, tem que ter muita memória no celular. Sim, tipo assim, eu meio que já criei um cronograma, assim, de como fazer isso, porque aí eu penso como que eu vou fazer para liberar espaço se precisar, já como que eu vou fazer, eu faço, por exemplo, eu gravo minhas aulas. Então, tipo, gravo a aula, chego em casa, já edito, já apago o bruto, deixo só o editado, separo quais partes depois eu vou transformar em algum conteúdo sem ser story, já mando pro story, apago o conteúdo e vou sempre liberando, sim, também para não virar Nossa. uma lixeira eletrônica gigantesca, porque eu gravo e filmo e tiro foto de absolutamente tudo na minha vida. Então, tipo assim, porque eu tenho medo de esquecer as coisas, então eu saio louca gravando tudo, quero gravar tudo. E muita coisa eu subo pro YouTube e deixo privado, porque aí eu consigo ter lá também. Nossa, que genial. Eu queria ter essa organização, hein? Mas, enfim, o meu celular é uma lixeira ambulante de fotos e vídeos. Depois eu não sei por que que ele tá alerta, memória, está acabando. Eu fico, Mas enfim, eu edito, eu sou meio a meio. Aham, YouTube, 100% computador. Eu uso o uhum, Premiere, que é um uhum, editor profissional, assim, eu comecei nele, eu não comecei editando por ele, eu editava no uhum, Windows Movie Maker, que nem existe mais, mas aham, era o editor que vinha no computador mesmo, e era o que eu usava no início. Depois eu passei eu não lembro o nome do que eu usava antes, mas era um que, tipo, eu tinha baixado pirata, assim, porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Baixei pirata, mas era um que eu também não sei se existe mais, eu não lembro agora o nome. E aí, quando eu comecei a, tipo, vou melhorar o meu conteúdo, não sei o quê, e foi ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade de design, e daí a gente assinou, eu tive que assinar o pacote Adobe, que tem aham, Photoshop, tem um monte de coisas. E porque eu precisava para usar na faculdade, e junto vem o editor Premiere de vídeos, que é um editor profissional, e daí eu comecei a aprender a usar o Premiere mesmo e usar o Premiere. É o que eu uso até hoje, é pago, né? uhum, Mas, enfim, como eu já pagava para faculdade, daí eu continuei agora, pago até hoje. Mas sim. é um editor profissional, ele é mais chatinho de usar, mas tudo que eu aprendi nem foi na faculdade, foi no tutorial do YouTube mesmo e fazendo. Eu sei o básico do básico, mas assim, dá pra me virar. Ele não é tão fácil quanto o CapCut, né? Mas Aham, é super assim, se tu vê uns tutoriais no YouTube, tu já sabe se virar. E coisas isso eu deixo para os vídeos do YouTube, ou coisas que são mais complexas, tipo, eu quero uma coisa muito específica, aí eu vou pro Premiere, sabe? uhum, Porque eu acho mais fácil, eu sou que nem o Lucas, tipo, eu resolvo mais as coisas no computador. Eu também sou de 97, mas eu tenho muito mais facilidade de resolver as coisas no computador. Celular, eu aham, acho tão pequenininho as coisinhas. aham, Mas os Reels e coisas, TikTok e tal, quando é na vertical, geralmente eu edito no CapCut daí, do celular. Que aham, daí também tem legenda automática, eu só acho maravilhoso. Legenda automática mudou a minha vida. sim. Eu tentei, uma época, eu consegui o Premiere craqueado, e aí
Meu Deus, que dificuldade que eu tive. Mas eu consegui É, fazer um ou outro e depois falei, bom, acho que eu vou me apegar aqui no meu celularzinho mesmo. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. É, o Lucas tem tudo que você imaginar de pacote Adobe. Então aí essas coisas assim, mais de CorelDRAW, Photoshop, eu fico tipo assim, meu bem, faça. por favor. Aí ele vai e faz, sabe? Então eu meio que não preciso tanto me preocupar com essa parte mais do design, que é a parte que você super manja, assim. Eu falo, meu bem, tem uma tarefa Super. pra você. Mas é isso aí. Enfim. Mas aí eu acho que é uma coisa que vai muito aprendendo no processo. Tipo, eu não sei editar. Eu também não sabia. Eu não sabia nada. Foi tudo na base do tutorial do YouTube, assim. E Aham. persistência. Eu demorava uma semana pra editar um vídeo, sabe? É. E agora eu levo algumas horas. Ainda é demorado. Mas é essa questão, assim, tipo, vai aprendendo no meio do caminho, sabe? Eu acho que uma palavra muito importante de frisar nesse processo todo de criação de conteúdo, independente de qual rede você escolher começar, qual nicho você for fazer, que tipo de conteúdo vai criar, independente disso, é paciência. Tipo assim, não adianta querer pra ontem, tipo assim, querer já chegar com o melhor conteúdo do mundo, querer já chegar e ganhar 1 milhão de seguidores, querer já chegar fechando 75 públicos, querer já chegar sabendo editar. Não dá, gente. É o que a gente falou, tem que começar e aí o processo vai se mostrando mais aberto do que a gente acredita. Não adianta muito tentar prever tudo. Você começa e aí vai aprendendo no processo, vai conhecendo o processo, vai conhecendo o que você quer, o que você não quer, e aí segue. É meio que isso, tem que ter paciência também, porque não é da noite pro dia, não é simples, não é. Nada na vida que você for fazer. Então, paciência eu acho que é uma palavra-chave. Pensa, você ficou 2 anos para monetizar seu canal, sabe? É isso. É. Quanto tempo demorou pra você fechar sua primeira publi? Eu também, sabe? Não é uma coisa do nada. É, e foi 2 anos para monetizar, mas foi quase mais um ano para eu receber o primeiro Aham, salário. sim, eu imagino. Né? É isso, tem que ter paciência, persistência. Por isso tem que estar muito claro o objetivo do porquê você está fazendo isso. Senão você desiste mesmo. Porque tem tanta gente, tem tanta gente produzindo conteúdo, se você não tiver claro o que você quer, a mensagem que você quer passar, fica difícil mesmo. Mas essa mensagem vai se esclarecendo conforme você vai fazendo. Então, não existe muito um manual. A minha psicóloga mesma diz, eu queria tanto eu vi falando, nossa, eu queria tanto saber o que fazer com relação às coisas da vida mesmo. Ela fala assim: olha, se tivesse um manual, eu juro que eu te dava. E aí a gente diz a mesma coisa pra vocês. Se tivesse, a gente passava pra vocês o link aqui, ó, abaixo no PDF e tal, mas não tem, gente. Não tem. É, não tem mesmo. Você tem algum conselho que você daria pra Luísa do passado? Eu tava pensando nisso, assim, e eu acho que, olha, eu vou inverter. Eu acho que eu tenho muito a aprender com a Luísa do passado, porque teve Uhum. coisas que mudaram muito na minha cabeça. Eu acho que no início eu era tão focada nesse objetivo que eu não pensava muito, tipo, eu lembro que eu postava um vídeo no YouTube, eu não ficava olhando quantas visualizações tinha, eu só postava, tipo, não que eu não Uhum. olhasse, mas tipo, teve 30 visualizações, tô nem aí, vou postar o próximo semana que vem, e é isso aí. E eu não me apegava nessas coisas porque eu tinha muito na minha mente que era um processo, sabe? E eu não sei em que ponto do caminho que eu me perdi. Não, que eu comecei a dar muito mais importância pra isso. Eu acho que quando a gente começa a ver. No início eu era muito assim, uma hora vai dar certo, e é isso aí, não importa quantas visualizações eu tenho agora, uma hora eu sei que eu vou ter um público e eu vou poder trabalhar com isso e não sei o quê. Em algum momento, quando eu comecei a ter mais retorno, quando eu comecei a, né, ter aquilo mais fixo, eu comecei a me preocupar mais. Tipo, eu preciso ter tantas visualizações para poder ter tantos seguidores, para monetizar não sei o quê, para ter público, para ser reconhecido, não sei o quê. Aí eu comecei a me preocupar muito mais com isso, e agora eu me frustro muito mais com Uhum. isso, sabe? Então, tipo, o TikTok que me enlouquece, assim, essa semana eu tive um vídeo que teve 50 mil visualizações, aí no próximo postagem tem 600 visualizações, eu fico tipo, meu Deus, eu fico muito frustrada. E era uma coisa que não me frustrava antes, assim, sabe? Porque eu não ficava esperando ter coisas. Então, eu tenho muito orgulho da Luísa do passado por ela não ter desistido nesse começo, assim, porque não é fácil, sabe? E talvez a Luísa do presente não fosse aguentar o que eu aguentei. Aguentei, ai, que, né? Mas Uhum. enfim, assim,
não fosse ter, talvez eu agora não tivesse a mesma persistência que eu tive antes. Eu acho que, eu não sei, eu pensei que conselho eu daria pra ter paciência. A minha mãe tá me ligando, eu falei pra ela que eu tô gravando, mas enfim. Desculpa, gente, coisas da vida. Mas eu acho que é isso, assim, eu daria pra eu ter mais paciência, mas eu tinha muita paciência, tipo, eu tinha muita persistência. Eu acho que, eu não sei, eu inverti a pergunta, mas é isso. Aham. Não, mas eu acho que faz sentido isso que você falou. É Acho que isso faz que eu tenho pra dizer. Cara, eu queria essa sugestão, né? Tipo, o que que você perguntaria pra Luísa? E eu não sei, tipo assim, o que que eu falaria pra Yasmin do passado, sabe? Eu acho que a minha jornada na dança em si, assim, foi uma coisa muito louca na minha vida, assim. Que daria pra, tipo, escrever um livro com tanto plot twist atrás de plot twist que, tipo assim, daria real pra analisar de uma maneira um pouco mais longa. E eu acho que, querendo ou não, a criação de conteúdo foi um resgate para mim, sabe? De sonhos que, tipo, eu não acreditava que eu seria capaz de conquistar, sabe? Então, eu não sei. Eu acho que talvez eu diria para Yasmin do passado continuar, mesmo sem saber muito o que estava fazendo, porque eu sou uma pessoa que eu quero muito tentar entender a raiz de tudo, por quê, para quê, como, onde. E aí eu ficava me questionando muito da veracidade do que eu estava fazendo, da autenticidade do que eu estava fazendo. E eu ficava assim, eu tô sendo fútil? Tipo, eu tô fazendo essas coisas porque eu quero atenção. Tô fazendo essas coisas porque eu sou uma frustrada e eu quero atenção de pessoas desconhecidas. Sei lá, eu não tive validação suficiente e eu tô buscando essa validação de pessoas desconhecidas. Eu ficava muito nessa autocrítica e nessa sabotagem. E hoje em dia eu consigo ver com mais amplitude que a internet me proporciona uma coisa que eu quis a vida inteira, que é ser ouvida, sabe? Eu tenho tanto para falar, principalmente com relação ao mundo da dança, exatamente por conta das experiências que eu tive e da visão que foi se criando, de tudo que eu fui construindo, de anos de terapia, que eu sinto que eu sempre quis só um espaço para falar e me expressar sobre as coisas que eu acredito e as coisas que a gente pode fazer para melhorar o mundo da dança, sabe? Hoje em dia eu vejo a internet, a criação de conteúdo, como uma ferramenta para isso, para impactar pessoas, para poder falar sobre temas que precisam ser mais falados, para poder falar sobre a parte boa, sobre a parte não tão boa, para a gente poder compartilhar isso, criar laço, criar vínculo, compartilhar experiência. E hoje em dia eu vejo isso, mas eu lembro que teve uma época que eu ficava, cara, eu sou só uma pessoa narcisista que tá buscando atenção e quer aqui. Então, tipo assim, acho que eu talvez iria dar um toque na Yasmin do passado, tipo assim, meu amor, calma, tipo, você tá se cobrando uma coisa que você ainda não tá sendo capaz de compreender, mas você vai. Então, provavelmente eu diria, paciência, ô criatura abençoada, calma, para de se olhar pelos olhos dos outros e segue seu caminho, sabe? As É que coisas tu ainda não tinha tido aquele sonho, né, Yas? Tu ainda não tinha é isso. sonhado com a O mulher no sonho véu. era eu mesma falando para Yasmin do passado, entendeu? Na verdade, eu dobro o espaço-tempo, fui lá no subconsciente, falei, ô criatura, pelo amor de Deus. Mas acho que seria alguma coisa relacionada a isso, tipo, tenha paciência com o seu processo. Também é um processo para Uhum. você, sabe? Da mesma forma que os outros estão conhecendo seu conteúdo, você está descobrindo o que é seu conteúdo, quem é você, o que você quer dizer. Porque eu sabia que eu queria falar, mas eu não sabia direito o que, sabe? Tipo assim, preciso falar, preciso pôr para fora, Sim, preciso explicar, mas não sabia direito o que. Hoje em dia está mais esclarecido, mas para esclarecer foi preciso passar por um furacão primeiro, né? Acho que seria alguma coisa é desse isso tipo. aí. É isso aí. Vai acabar nosso tempo. Vamos fazer um Em intervalo? segundos, vamos fazer um intervalo para encher meu chimarrão, fazer um xixi. E aí a gente volta para falar as coisas boas e ruins de criar conteúdo e Exato. monetização. Agora a gente vai falar sobre as partes boas e também sobre as partes não tão boas de ser criador de conteúdo, mas eu acho que a gente pode começar pela parte boa. O que que você considera que é a melhor parte de trabalhar como criadora de conteúdo? A melhor das melhores, assim, top um. Ai, meu Deus. Eu acho que é uma coisa que demora para alcançar, mas que quando alcança, tipo, é a melhor parte, que para mim, né, é a melhor parte, que é a conexão com as pessoas, né? No início, não tem ninguém te vendo, não tem ninguém te ouvindo. Pelo menos eu não tinha ninguém me vendo, ninguém me ouvindo. Demorou um tempo até aquele conteúdo chegar a mais pessoas e as pessoas se identificarem e criar ali uma relação com as pessoas. Mas quando começa a ter essa conexão, tem gente comentando nos vídeos, tem gente mandando mensagem, tem gente se identificando contigo, às vezes até discordando, né?
Mas quando cria esse diálogo, pra mim, é a melhor parte, assim, quando eu sinto que eu tenho, tipo, vários amigos virtuais e falar sobre as coisas, as pessoas estão me ouvindo, estão prestando atenção naquilo que eu tenho pra falar, tipo, a minha mensagem está sendo entregue pra alguém, pra mim, essa é a melhor parte. Pra mim é a melhor parte também, isso, de, tipo assim, ter contato com as pessoas. É... E é engraçado como as coisas funcionam, porque sempre assim, às vezes eu tô num dia horrível. Se eu estiver tendo um dia horrível, eu não preciso falar nada, tipo assim, na internet, tipo, estou tendo um dia horrível. Não falo nada, eu sigo minha vida normal na internet, postando minhas coisinhas, tive aula, não sei o que lá. Mas sempre em dias horríveis eu recebo alguma mensagem. É incrível isso, tipo assim, você me inspira, obrigada, continue. E, tipo, parece coisa de doido, mas juro. Aí eu tiro print e deixo guardadinho, porque, tipo assim, me ajuda a lembrar do propósito de tudo. Porque tem hora que é muito frustrante, tem hora que é muito desanimador. Como tudo que a gente pega pra fazer na vida, né, tem seus altos e baixos. Mas pra mim a melhor parte é isso, é perceber que, tipo, que tem um real impacto nas pessoas, sabe? Tipo, que chega nas pessoas. E tanto que isso é muito doido quando vai pra competição, essas coisas, e, tipo, você vê que é de verdade. Da mesma forma que as pessoas estão, tipo, nossa, ela existe mesmo, tá aqui e tal. Pra mim também é isso, meu Deus, as pessoas que me acompanham realmente estão aqui, sabe? Realmente estão vendo o que eu tô falando, estão me acompanhando e tal. Pra mim, essa é a melhor parte, essa parte de, tipo, inspirar as pessoas. Nossa, é tudo que eu sempre quis, né? Assim, eu lembro desde muito nova ficar assim, ai, nossa, quero impactar pessoas. Não sei como. Começou com eu vou ser professora de balé porque eu quero impactar pessoas. E começou numa escala pequena e eu senti que essa escala foi se abrindo, que é o que a internet faz, né? Uhum. Ela amplia os horizontes da gente, né? Tipo, eu não caibo mais só aqui em Franca, São Paulo. Essa parte de impactar pessoas não é só aqui na minha cidade, quando eu dou aula com uma pessoa, mas sim em diversas formas, chegando para diversas pessoas. E para mim, essa é a melhor parte também. Não tem como, gente. Não tem nada que pague isso. Tipo, não tem nada que bate isso, eu acho. Não tem como. Claro, fazer seus próprios horários, conseguir se organizar, é muito bom, é muito bacana, gente. Muito, muito bom mesmo. Se todo mundo pudesse fazer isso, né? Quem gosta, ótimo. Mas a melhor parte não tem como. É essa, é, tipo, estar com as pessoas, mesmo que virtualmente, sabe? É muito. É surreal, não tem como explicar. E é o que você falou, demora um pouco para acontecer, sabe? Mas quando acontece a primeira vez, assim, já é mágico. E nenhuma vez deixa de ser, sabe? Não é aquela coisa de tipo, ai, a primeira vez pega no seu coração e aí depois para de ser importante. Não, nossa, é surreal. Então, quando a gente fala para os seguidores, né, tipo, são vocês que fazem isso aqui acontecer, a gente não tá falando da boca para fora, é real mesmo. Eu acho que é o maior incentivo que a gente tem, assim. Com Sim. certeza. E essa coisa que tu falou também, claro, a melhor parte, mas aí tem outras coisas boas, né? Isso pra mim Uhum. da flexibilidade de horários. Nossa. Nossa, é muito bom, porque eu sinto que eu sou uma pessoa muito muito instável de, tipo, a cada dia eu acordo de um jeito e esse trabalho, né, como assim, eu faço tudo praticamente sozinha, então eu que gravo, eu que edito, eu que posto, eu que não sei o quê. Tem várias etapas desse trabalho que sou eu que faço, né? Então, se eu acordo num dia e penso assim, nossa, hoje eu não tô a fim de gravar, eu queria só, sei lá. Aí eu passo o dia inteiro editando e tá tudo certo. Tipo, trabalhei um monte, fiz um monte de coisa e eu não sou obrigada a gravar vídeo todo dia, sabe? Uhum. Ai, hoje eu acordei, tô muito inspirada, tô muito falante. Vou gravar um monte de vídeo, sabe? Ou, Uhum. sei lá, hoje, sei lá, quarta-feira, tô numa bad e não quero fazer nada, não vou fazer nada. Mas daí chega domingo e eu tô a fim de trabalhar, eu trabalho no domingo, sabe? Então, é um negócio que eu sinto que é muito mais demandas e metas e coisas. Claro que a gente tem que se organizar para, né, tudo andar nos conformes, mas tem muito essa flexibilidade de, tipo, hoje eu vou trabalhar de tal a tal hora e tá tudo certo, amanhã eu não vou poder fazer nada, mas no outro dia eu vou trabalhar até meia-noite, sei lá. Aham. Tipo, para mim isso é muito bom. Pode ser muito É. ruim, mas é muito bom também. Não, e aí dá até um privilégio que muita gente não tem, que é tipo assim, vou escolher a hora que eu vou fazer a aula. Tipo, se for ter a aula 2 horas da tarde, eu vou poder ir, sabe? Tipo, eu consigo me organizar para isso, sabe? Uhum. É, Essa isso é muito bom. flexibilidade de horários é maravilhoso mesmo, real. Acho que são os top dois, assim. Top um é a parte de inspirar pessoas e se conectar com as pessoas.
Top 2 acho que é essa flexibilidade de horários, com certeza. E o top 2 negativos? Eu acho que, deixa eu pensar, acho que a instabilidade financeira, pra mim, é o top 1. Tipo assim, não sei quanto que eu vou ganhar mês que vem. Uhum. Com o YouTube, eu sinto que eu até tenho uma média, tipo, no mínimo, né, se eu trabalhar direitinho esse mês, eu sei que no mínimo tanto eu vou ganhar. Mas pode ser só aquilo, pode ser mais, mas o só aquilo também às vezes não é o suficiente para eu me manter, né, na minha vida, mas assim, é bem instável. Tipo, mês passado eu ganhei o TikTok. Não sei que mês que eu vou ganhar do TikTok. Se esse mês eu vou ganhar, se eu vou ganhar R$ 100, se eu vou ganhar R$ 200, não sei. Tipo, não faço ideia. Agora, é bem isso também, assim, o quanto tu produz determina o quanto tu vai ganhar. Se teve um mês que, sei lá, tava mal de saúde e não conseguiu produzir tanto, tu vai ganhar menos, sabe? Não tem a garantia de que tu vai estar ganhando sempre a mesma coisa todo mês. É muito de acordo com o quanto tu produz. Isso pra mim, por um lado pode ser bom, né? Porque daí tu vai lá, produz um monte de coisa, acaba ganhando mais, mas ao mesmo tempo é muito instável, né? É muito instável. Sim, para mim a pior parte é essa também, é a instabilidade ou falta de retorno financeiro, né? Que eu ainda tô nessa etapa de começar a ter retorno financeiro, porque eu produzo conteúdo faz o quê? 3 anos. Então, tipo, ainda tô nesse processo. Recentemente eu comecei a ter mais retorno financeiro, mas antes, assim, era um trabalho que eu fazia para não ganhar nada, a não ser o apreço das pessoas, enfim, mas tipo, financeiramente, nada. Tanto que chegou um momento da minha vida que eu falei assim, cara, eu tenho 3 empregos. Um é ser professora, o outro é ser bailarina, porque, tipo assim, gente, eu faço muita aula, me dedico muito, ensaio muito e tal. Não recebo nada para isso, pelo contrário, né? Você paga pra fazer aula. E o outro trabalho é ser criadora de conteúdo, que eu também não recebia nada. Então, tipo assim, eu tava num nível de sobrecarga alto e um nível de retorno baixo. E aí eu diria que essa é a segunda coisa mais difícil, que é a sobrecarga. E não só sobrecarga de tarefas, porque vocês podem estar pensando assim, mas tem que fazer sua própria agenda. E aí, gente, é uma questão que eu estava falando com a Lu esses dias. Eu sinto que quando a gente faz o que gosta, e isso não se reduz só à criação de conteúdo, mas, tipo, quando você trabalha com o que você gosta, você acaba trabalhando mais. Porque você está muito empenhado naquilo ali, você quer fazer acontecer, você quer então, acaba em horas mesmo, eu diria, de trabalho, você acaba trabalhando mais horas porque você quer, mas não deixa de ser pesado às vezes, sabe? Então, eu acho que essa sobrecarga, não só de horários, mas também no sentido de ter que estar o tempo todo informado e sabendo o que está acontecendo, e ter que estar acompanhando Instagram, TikTok, YouTube, tudo tentando entender tendência e algoritmo de tudo tá sempre atualizado, ver o que está rolando e tal. Isso também traz uma sobrecarga no sentido de informação. Então, tipo, um super estímulo, sabe? Então, eu às vezes fico muito acelerada e eu sinto que é por conta dessa questão de muito estímulo, assim, sabe? Muito. E eu sinto que faz parte um pouco da criação de conteúdo, porque se você não tiver a parte de tudo que está acontecendo, fica muito difícil você criar conteúdo de fato, né? Você pode até criar, mas talvez não vai chegar, porque se você não estiver sabendo o que está acontecendo no TikTok, por exemplo, você não vai muito saber como levar seu conteúdo para os seus seguidores, sabe? Então tem que estar sempre a parte de Sim. como das coisas e tal, enfim. Eu acho que essas são as partes. Eu tenho uma coisa que eu parei para pensar, né, faz pouco tempo assim, mas eu sempre achava que eu trabalhava pouco, porque eu não tinha um horário, tipo, das 8 às 18, que nem, sei lá, um emprego comum. Às vezes eu sentia que aqui em casa tem o estúdio, né, que é onde eu tô agora, que tem o meu computador, tem as coisas da loja e tem onde eu gravo vídeo. E para mim aqui é o meu local de trabalho. Então, quando eu estou aqui, né, geralmente estou trabalhando, quando eu não estou procrastinando. Mas assim. Mas, tipo, o meu sentimento é que eu começo a trabalhar quando eu estou aqui. Tipo, sentei nessa cadeira, liguei o computador, estou trabalhando. Aí, se eu paro pra analisar, sei lá, trabalhei 5 horas. Trabalhei 5 horas, né? Daí eu ficava, meu Deus, é pouco. Tem gente que trabalha 8 horas por dia, tem gente que trabalha 10 horas por dia, tem gente que trabalha 12 horas por dia. Eu estou trabalhando pouco, por isso que eu sou uma fracassada na minha cabeça, né? Aí, fazendo terapia, graças a Deus, a minha psicóloga falou assim: eu quero que tu anote tudo
que é trabalho pra ti. Então, e daí eu percebi que, tipo, desde o momento que eu acordo até o momento que eu deito a minha cabeça no meu travesseiro, eu estou trabalhando. Porque trabalho também é, né, quando tu cria conteúdo, também é responder comentário, também é responder mensagem, também é olhar o e-mail. Então, eu não tô trabalhando só quando eu tô aqui no meu computador editando um vídeo ou gravando um vídeo, que era o meu sentimento. Eu tô trabalhando quando eu acordo e a primeira coisa que eu faço é entrar no meu direct do Instagram pra responder as pessoas que me mandaram mensagem ontem. Ou quando eu tô postando um stories, postar story, responder caixinha de pergunta. Tudo isso é uma manutenção do nosso trabalho, né? Faz parte do nosso trabalho fazer isso. É bem aquilo, tu faz quando tu quer, mas tu acaba fazendo isso a todo momento. Às vezes tu tá olhando TikTok, que pra muita gente é o momento de lazer, e a gente tá olhando o TikTok pensando, que legal esse conteúdo, quero fazer, já tenho uma ideia, já tá anotando ali. Então, assim, é um trabalho que acaba se tornando praticamente 24 horas por dia, sabe? Então a gente, às vezes, muitas vezes sente que não tá fazendo nada, que não tá fazendo o suficiente, que não tá trabalhando o suficiente, só que tem essa sobrecarga mental de estar sempre pensando, de estar sempre fazendo, de estar sempre criando. Tipo, nem nas aulas de balé, que antes eram o meu momento de, tipo, desopilar. Agora é o meu maior momento de criação de conteúdo, sabe? Por isso que às vezes eu gosto de não gravar. Às vezes tem aulas que eu penso assim, hoje eu não quero gravar nada, eu não quero pensar em nada, eu quero só fazer aula, sabe? E acaba daí sim sendo um momento de parar de pensar. E às vezes ao mesmo tempo eu fico assim, meu Deus, eu devia ter gravado a aula de hoje porque aconteceu tal coisa e agora eu não vou ter, tipo, poderia se tornar conteúdo. Então, assim, é uma montanha-russa de emoções. Sim. A autocobrança vem de brinde, eu acho. Eu também É. tenho essa mesma sensação de, tipo, os momentos que eu estou. Porque eu ainda tenho mais um emprego, né, que é como professora de balé. E aí, tipo, é como se um tivesse mais valor do que o outro. Porque um eu saio da minha casa, chego lá, fico com as crianças, ensino e tal, não sei o que lá. Isso é trabalho. Mas aqui, no momento que eu estou na minha casa, respondendo comentários, abrindo caixinha de perguntas, postando vídeo, aí não é trabalho. Eu também tinha isso muito no subconsciente, assim, sabe? Muito enraizado. E aí, com muita terapia que foi começando a ampliar e perceber o tanto que demanda, porque real demanda. E, tipo, isso não é uma reclamação, tá, gente? A gente só tá falando como realmente é. Porque, por exemplo, até a escolha do colan que eu vou usar na aula, eu preciso pensar com um pouco mais de seriedade, pensando no que eu vou produzir de conteúdo depois com isso, para qual marca, de que jeito, se eu vou postar no Uhum. story. Ah, essa semana passada eu usei esse aqui, essa semana eu não posso usar esse aqui de novo. Entende? Então, tipo assim, todas as escolhas, como o nosso conteúdo é voltado mais para dança, eu acredito que principalmente essas escolhas relacionadas à dança acabam sendo codependentes da criação de conteúdo e vice-versa. Então, tipo assim, cria-se um peso maior, sabe? Então, tipo, eu até falei para o meu psicólogo assim, cara, eu gosto mais de ser autônoma do que CLT, que é o regime trabalhista tradicional, né? Só que às vezes eu sinto falta da estabilidade do CLT e eu sinto falta de uma coisa muito doida, que é tipo assim, ó, eu preciso acordar tal horas para estar no meu trabalho tal horas. Porque quando você é autônomo, você toma conta das suas coisas, você toma conta dos seus horários e tal. Então, é uma responsabilidade do momento que você acorda ao momento que você vai dormir. Tipo, não que quando você é CLT não seja, mas, tipo, é todo dia a mesma responsabilidade quando você é CLT. Quando você é autônomo, não necessariamente. Então, tipo assim, chegou num ponto que eu tava assim pra minha psicóloga, cara, eu tô tão sobrecarregada que eu fico assim, eu tô cansada, mas eu preciso acordar às 7 horas da manhã, porque quem vai trabalhar na fábrica, no escritório, levanta 7 horas da manhã. E eu não posso, tipo, ser uma folgada que fica em casa e levanta Eu 8 sou a horas. mesma coisa. A mesma coisa. E aí, tipo, tem sido ainda todo um trabalho de desconstrução, porque a gente cresceu numa geração que trabalho era isso, né? Era chegar lá, Uhum. escritório e cumprir função e tal. E aí a gente tá fazendo de uma forma diferente, então é natural que sinta esse tipo de insegurança. Mas eu falei pra minha psicóloga, cara, eu tenho que decidir até a hora que eu vou acordar. Tipo, eu não posso falar, eu vou acordar tal hora porque o meu trabalho começa tal hora. Não, eu tenho que decidir por mim. Eu vou acordar tal hora porque eu quero produzir tal coisa até tal hora e não sei o que lá. Então, tipo, tudo eu mesma tenho que organizar. Sou eu e eu, entendeu? E É. aí, isso é muito bom, mas em momentos de cansaço, vulnerabilidade, também é um peso, como tudo na vida, né? Tem o ônus e o bônus. Mas essa autocobrança, ela vem andando assim, de bracinhos dados
com a criação de conteúdo, eu acho. Até porque a gente se sente mais visto porque a gente é mesmo, né? E aí é até o que a gente falou semana passada no episódio de festival competitivo, né? A pressão é até maior agora quando vai para festival competitivo, exatamente porque você sabe que as pessoas que estão ali estão te vendo e te conhecem, né? Sim. Realmente. E acho que uma coisa legal da gente falar agora, Ah, assim, que também é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, é a questão financeira mesmo. Tipo, quais são os sim. meios de ganhar dinheiro com a internet? Tipo, tá, vocês fazem tanta coisa, mas tem algum retorno? Uhum. Como é que É. funciona? E eu acho bem complicado, assim, na verdade, porque ao mesmo tempo que a gente trabalha muito, demora muito tempo para vir o retorno, né? Isso falando assim, num geral. Não tô falando da pessoa que da noite pro dia viralizou e do Sim. nada tá com 50 parcerias fechadas e virou milionária. Tipo, essas são exceções. A maioria das pessoas que está trabalhando com a internet passa por todo o processo de desenvolvimento, de ir crescendo devagarinho, né, se afirmando no mercado, no seu nicho, essas coisas assim. Então, realmente é uma coisa que demora, mas é possível, né? No momento atual, a minha maior fonte de renda é o YouTube. Uhum. Porque eu já tô há mais tempo no YouTube e eu sinto que o YouTube valoriza mais os criadores do que o TikTok, por Aham. exemplo. Então, assim, eu tenho muito mais estabilidade no YouTube, sabendo que, tipo, todo mês eu vou ganhar no mínimo tanto, né? Se eu continuar produzindo dessa forma, Uhum. óbvio, se tu para de produzir, também tchau pra Aham. ti, né? Sim. Mas eu sinto que o YouTube tem um suporte maior em relação ao criador de conteúdo, sabe? O Uhum. TikTok começou a monetizar recentemente e mudou bastante desde que começou a monetizar, que nem a gente falou. Não é todo vídeo que é monetizado, são vídeos a partir de 1 minuto. E tu monetiza de acordo com as tuas visualizações, mas nem todas as visualizações são válidas. Então, assim, se Uhum. teu vídeo teve 100 mil visualizações, o que já é bem difícil de acontecer, vai ser, sei lá, quantos por cento dessas visualizações que vão monetizar, sabe? Uhum. Então, eu acho mais difícil. Acho que se a pessoa já tem milhões de seguidores no TikTok e todo vídeo dela bate ali 200 mil visualizações, legal, já essa pessoa tem uma Uhum. renda com o TikTok. Agora, é bem mais instável, né? O TikTok, assim. O YouTube eu meio que sei quantas visualizações vão ter os meus vídeos, porque ele sempre entrega para as pessoas. Tipo, o TikTok Aham. não. Dá para fazer uma projeção pelo YouTube, né? Dá para se programar mais ou menos, ter uma margem ali, mas dá para saber mais ou menos o que vai É, acontecer. No meu caso, é igual eu falei, né? Eu comecei a criar conteúdo, se for parar para analisar, gente, 3 anos é pouquíssimo tempo na internet, se a gente for analisar. pouquíssimo. Eu, claro, tem meu mérito por trás disso, mas eu dei sorte, né, de ter pegado o comecinho ali exponencial do TikTok, então foi o que me deu o boom para começar e aí já ir, enfim, produzindo. Mas eu comecei a monetizar agora com o TikTok, mas é como você falou, é totalmente instável. Tipo assim, não é uma coisa que eu conto no meu dia a dia. Tipo assim, estou contando com esse. Não, não conto. E aí, tipo, tô descobrindo ainda e indo. É isso que você falou, o vídeo mais de 1 minuto monetiza, mas não entrega, e aí segue indo, tentando achar uma estratégia. Estou seguindo. Então, meu TikTok me traz renda, mas é totalmente instável valores. E não foi tipo assim, monetizou no primeiro mês já recebi. Não, demorei uns meses para começar a receber, que aí até eu entender de novo o que estava acontecendo e tal. Foi um tempo. Então eu tenho o TikTok como fonte de renda. O meu YouTube não é monetizado porque eu tenho quantidade mínima de seguidores, tenho um negócio das diretrizes, tudo certinho, mas não tenho quantidade de horas assistidas. Nos vídeos longos e nos shorts também não tem quantidade de visualização, que eu acho que é tipo 1 milhão, sei lá, É bastante. bem É alto. bastante. Tenho, então, tipo, meu YouTube não é monetizado. E o Instagram não tem nenhuma monetização ativa. Eu vou criar o clube de assinaturas, né, para seguidores que queiram se inscrever. Mas no momento, fontes de renda que eu tenho que provém do Instagram são as publis que eu fecho. Então, eu tenho fechado algumas publis, ainda bem. A primeira publi que eu fechei foi o ano passado. Desde então, tenho fechado algumas, mas a minha fonte de renda do Instagram é disso, é de publicidade. Aí tem as parcerias, né, que geralmente é permuta, mas principalmente as publis têm me trazido essa Uhum. fonte de renda. Alguns meses não rola publi e tudo bem, tipo, é uma coisa que eu fiz uma projeção anual, dividi valor por meses e tentei fazer assim para não ficar tão instável. Mas, tipo, tem mês que não tem mês que tem duas, tem mês que não tem nada, e assim vai indo. Só que, como eu disse, eu tenho duas profissões ainda, né? Eu sigo trabalhando como professora de balé. E aí, o que acontece é que o Instagram, as redes sociais, o TikTok, o YouTube, me possibilitaram
chegar nas pessoas que gostariam de fazer aula comigo, por exemplo. Então, eu tenho tido muita fonte de renda de aula online, de alunos que me conheceram através das redes sociais. Eu sou formada como professora, né? E aí eu abri vagas de aulas particulares online, e aí com isso ganhei alunos que me conheciam das redes sociais. Então, minha maior fonte de renda atualmente tem sido essas aulas online e as publicidades que têm fechado até com uma certa frequência, mas até chegar nesse ponto só no escuro, só atirando no escuro assim mesmo. Vou seguir porque acredito no que estou fazendo, já que não estou tendo retorno financeiro. Foi um bom tempo assim. É, Mas é é, isso. É o que você falou, existem casos fora da curva, né, de influenciadores que estouram e já, nossa senhora, mas no geral é isso, é um negócio construído no dia a dia. É, é preciso abdicar de muita coisa, isso que a gente falou de, tipo, trabalhar da hora que acorda até a hora que vai dormir é muito real, né? E principalmente assim, a gente tem que trabalhar dentro da realidade. Por exemplo, eu tô há 3 anos produzindo conteúdo e agora que eu comecei a ter um retorno financeiro disso. Nesse meio tempo eu não fiquei fazendo só isso porque eu não tinha essa possibilidade, mas se você tem, se você é mais novo e tal, mora com seus pais e tal, tem essa possibilidade de se dedicar 100%, vai indo para depois futuramente você conseguir andar com as próprias pernas, mas não é da noite pro dia que você vai conseguir andar com as suas próprias pernas por conta de criação de conteúdo, sabe? Leva tempo mesmo e tal. E aí, no meu caso, eu sempre tive a criação de conteúdo como uma coisa secundária à minha profissão principal, exatamente por conta dessa questão do retorno financeiro. Agora que está começando a inverter um pouco mais, sabe? Mas é sim. isso, dá para ganhar bem? Dá, mas leva tempo. Você precisa Leva se. tempo, é. Eu lembro que no início, assim, quando eu ainda não fechava parcerias, o meu YouTube era monetizado, mas eu não recebia todo mês ainda, mas já tinha recebidos, né? Meu maior sonho Uhum. quando eu era adolescente. Eu lembro que eu ficava assim, ai, mas eu ainda não fechava publi porque, enfim, ainda não sentia assim, mas eu já fechava várias permutas e coisas assim. E tem gente que eu vejo agora que já quer começar direto da publi, tipo assim, não, porque eu produzo conteúdo, porque eu já vou cobrar não sei o quê. Sim, é um trabalho, mas eu via muito o meu início de só permuta como um estágio mesmo, porque eu Sim. nunca tinha trabalhado com isso. Eu poderia estar produzindo conteúdo, sei lá, há 3 anos, mas se tu produzir um conteúdo orgânico e tu produzir uma publicidade, são coisas bem diferentes, assim, eu Aham. acho. Por mais, né, que a gente quer trazer uma naturalidade na publi, assim, tem um peso diferente ali de tu Ah, estar sim. produzindo para uma marca, né? Então eu via o meu começo, assim, muito como é que nem um estágio. Eu tô recebendo aqui um produtinho e eu tô aprendendo com isso. Tipo, buscava também saber que retorno que tinha dado para a marca, sempre pedia feedback, essas coisas assim. E daí, a partir daí, quando eu acho que eu fiquei 1 ano mais ou menos só com permuta, tipo, quando começou, né? Porque no Uhum. início não tinha nem permuta, né? Mas quando começou assim, eu fiquei basicamente 1 ano focando só na permuta, daí até com marcas menores, né? E tudo. E daí, depois que passou esse 1 ano que eu já me sentia mais confiante, daí eu comecei a cobrar, mas também assim, eu sinto que o início é bem difícil, a gente nunca sabe quanto cobrar, até hoje eu não sei quanto cobrar. Eu sou Aham. tipo assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Será que eu estou certa? Será que eu estou errada? E eu acho que a gente vai muito descobrindo no caminho, né? Com Tipo assim, certeza. quanto trabalho isso me dá? Quanto vale o meu trabalho? E a gente só descobre isso fazendo. Por isso que no início eu não cobrava dinheiro, porque eu não sabia o retorno que trazia para as marcas, né? Quando a gente vai conhecendo Uhum. o nosso público, conhecendo o que a gente faz, enfim, Aham. aí vai sabendo mais por onde se guiar e sabendo o valor do seu trabalho. E eu acho que agora, como eu disse, assim, a minha maior fonte de renda é o YouTube, mas eu acho que do futuro, tipo, quando tiver mais certo, né? Porque publicidade é isso, não sabe se nesse mês vai ter ou não vai ter. Mas a Uhum. publicidade, eu acho que é a maior fonte de renda dos criadores de conteúdo que já estão há mais tempo fazendo isso, sabe? Porque, enfim, acho que a publicidade no Instagram, às vezes até no YouTube, acho que eu nunca tive nenhuma publicidade no YouTube, mas tem gente que faz. Acaba sendo o valor, né, que tu ganha bem maior do que o que tu ganha no YouTube por produzir vídeos, porque daí tu Uhum. ganha para produzir aquele vídeo, para produzir aquele conteúdo. No YouTube tu ganha mais por visualização, né? Sim. Então, o problema da publi é que é isso, tu não tem certeza se tu vai ter todo mês ou não. Mas Aham. é um caminho, né, que estamos trilhando, né, Yas? Sim, exatamente. Acho que é É. isso. Eu acho que é isso, acho que o pessoal pode deixar as suas dúvidas também, que de Uhum. repente, ou a gente faz um segundo vídeo, se for necessário, ou a gente fala lá no Instagram mesmo. Ai, a gente Sim. tem que
Tem duas coisas que a gente tem que fazer ainda. Hum, Uma é o nosso quadro do dia, que eu tinha esquecido sim. completamente. Nossa, eu tinha esquecido completamente. Não esqueci. Bom, o quadro de hoje é o humor em repertórios, que é aquele que a gente define o nosso humor do dia de acordo com o balé de repertório. Começa, Yas, como é que tu tá hoje? Hum. Nossa, ela anotou. Eu vou inventar na hora, gente, eu não pensei. Hoje eu estou feito Clara do Quebra-Nozes, animada, sonhadora e disposta a jogar uma sapatilha na cabeça de quem entrar no meu caminho. Obrigada. Obrigada. É, eu tô menstruada e Nossa, pouco assim, ó. Tô assim, ó. Mas aí, dependendo, aí não é tão haha, entendeu? Mas é isso. nossa, eu adorei. Hoje eu tô. Eu acho que hoje eu tô. Tipo. Eu vou falar dois personagens, mas tu vai entender. Uhum. Odete e Odile. Por quê? Aham. Tipo, geralmente nos balés, quem interpreta a Odete e Odile é a mesma bailarina, né? Assim, Aham. geralmente, né? Sim. Então, eu acho que é os dois lados, assim, sabe? Tipo, por um lado eu tô meio Odete, tipo assim, meio plena, meio tipo, ai, a vida é bela, mas assim, meio sofredora, sabe? Meio assim, xoxa. Aham. Mas por outro lado, eu tô Odile também, tipo assim, bora fazer, tipo, os negócios do podcast hoje. Vamos ver, vamos correr atrás, vamos não sei o quê, sabe? Então, assim, tô meio os dois. Mas também, se alguém jogar uma sapatilha na minha cabeça, eu já fico meio murcha também, que nem a Odete, sabe? Eu acho que eu tô, assim, sensível. O que, o que tiver acontecendo comigo, eu vou, entendeu? Eu vou responder Entendi. de alguma forma, assim. Tá Não sei se faz reativo. sentido, mas é isso, mas é Faz isso. total sentido pra mim. Afinal, Odile e Odete, no meu conceito, são duas faces de uma mesma bailarina. E essa é você. É, arrasamos. Nossa, mas eu Isso. adorei tua definição. Tipo, eu deveria ter pensado antes também pra fazer uma coisa mais bonita, assim. Eu adorei Mas eu o teu gostei da sua negócio. humildade, gostei do negócio de Odete e a dualidade, entendeu? Aham, um improviso, né? Um improviso. Improvisa aí, capacidade de improvisação, nota 10. Só pra falar, né? Porque pra dançar em contemporâneo, capacidade de improvisação zero pra mim. Ai, eu só acredito vendo. Quero ver um vídeo seu numa aula de improviso, numa jam de improvisação. Aí eu. Ai, tá certo, tá bom. Mas outra coisa que a gente tem pra falar, que na verdade era pra gente ter falado no início do episódio, só que esquecemos, é que agora a gente criou um Apoia-se, que é uma maneira de vocês apoiarem o nosso trabalho. Vocês sabem que a gente estava falando sobre essa questão de monetização agora em criação de conteúdo, e vocês viram como é difícil no início. E, ao mesmo tempo que é o nosso trabalho, a gente também queria muito poder investir mais no podcast, investir em equipamento, né? Porque no momento a gente grava com os nossos celulares, numa chamada do Zoom, que a gente não tem nem o Zoom assinado, que a gente corta a nossa chamada aqui no meio. Tá. Enfim, é bem o que a gente falou no episódio de hoje, né? A gente começou do jeito que dava, do jeito que a gente conseguia, e agora a gente tá correndo atrás de melhorar isso e crescer o nosso podcast. Então a gente criou esse Apoia-se para quem quiser apoiar nosso trabalho, para quem gosta do podcast, quem gosta do conteúdo, poder ajudar a gente a crescer. Daqui a pouco a gente já tem um microfone, né, decente, uma coisa, e assinar um Zoom da vida para não ser cortado no meio do negócio. Então eu vou deixar o link para vocês aqui. A gente ainda está no processo de criação no momento que a gente está gravando esse episódio. Então a gente queria ouvir as sugestões de vocês das maneiras que a gente pode fazer isso, né? Que tem a questão das recompensas. A gente pensou em de repente criar um grupo no Telegram em que a gente comente os episódios com vocês, tem esse contato mais direto com quem é apoiador. Mas a gente quer ouvir as sugestões de vocês. Então, quem quiser comentar aí, ou no YouTube, ou mandar lá no Instagram também, no direct do Instagram. Acho que agora no Spotify também dá para comentar. Então, onde vocês estiverem comentando, a gente vai estar olhando, tá? Para ver aí o que vocês têm para dizer pra gente. Mas quem já quiser apoiar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, na descrição do Spotify. A gente vai botar lá no destaque do Instagram, a Yas vai botar, né, Yas? Isso. Já aproveito para dizer que a gente vai abrir um espaço para essa troca lá no Instagram, né? A gente vai abrir uma caixinha para ouvir as sugestões de vocês, do que vocês querem como recompensa no Apoia-se, para a gente entender melhor como a gente pode agregar para vocês, assim como vocês vão estar agregando para a gente. Além disso, já aproveito para dizer para vocês seguirem a gente lá no Instagram. Já está tendo todo o engajamento lá essa semana.
Para quem não sabe, a gente grava os episódios bem antes, né? E aí a gente vai sempre produzindo conteúdo lá no Instagram de acordo com o que vai acontecer na semana do episódio em específico. Então a gente abre caixinhas de perguntas com bastante antecedência, a gente tem essa interação um pouco mais próxima lá no Instagram, e além disso, uma outra forma que vocês conseguem ajudar a gente é se inscrevendo no canal do YouTube, para a gente bater a quantidade de seguidores e horas para monetizar também, para a gente conseguir monetizar o podcast, curtindo os episódios, seguindo a gente nos perfis da Apple Music, do Spotify. Isso ajuda bastante, ajuda a engajar, ajuda a entregar e ajuda também a gente a se lembrar, né, do nosso propósito, como a gente disse anteriormente, a melhor parte para a gente é essa parte de interação e conexão com vocês. Então estejam engajados, estejam conectados com a gente, que já ajuda bastante. E sobre o Apoia-se, enquanto você ficou pensando, enquanto você ficou falando, eu só ficava pensando. A gente começou com o mínimo viável possível, né? Que é um termo que às vezes a gente usa no meio corporativo, que a gente começa com o mínimo viável possível, então a gente está usando os próprios equipamentos que a gente tem mesmo, celular, enfim. E aí você falou do Zoom parando a ligação toda hora, a cada 40 minutos o Zoom corta a ligação, aí a gente tem que fazer outra. E aí eu só ficava pensando num áudio que eu vi do Agostinho Carrara, que ele fica assim, ô, pobreza miserável que nós estamos, Paulo. E aí você falando e eu pensando nisso, sabe? Tipo, nem o Zoom assinava. Então, se vocês querem ajudar a gente, entrem lá no link do Apoia-se, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, que vai ajudar bastante. É isso aí. Então tá, um beijo, gente, até semana que vem. Até o próximo episódio, fiquem de olho.